Seja muito bem-vindo ao Infinito Podcast, onde abordamos temas relacionados a corpo, mente e alma para que você atinja o seu maior potencial. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e também compartilhe os outros conteúdos que a gente tem. A gente está com bastante novidade, bastante conteúdo interessante, todos relacionados a esses 3 temas que eu acabei de citar. Hoje eu estou com a Karina Miller. Muito prazer, Ká. Eu que agradeço. Vou falar um pouquinho sobre a Karina. A Karina é uma nutricionista, ela é formada pelo Centro Universitário São Camilo. Também tem nutrição, tem uma pós em nutrição funcional, uma pós em nutrição clínica funcional. Também tem especializações em vegetariano, especializações em medicina chinesa. Tem também um conhecimento que ela já foi para fora, para Nova York, então ela tem um conhecimento também de fora. E a Karina também tem um plus. Além de tudo isso, ela é da área de gastronomia, então ela tem essa formação que ajuda bastante os pacientes dela nessa questão de como adaptar a alimentação, de como colocá-la de maneira mais fácil no seu prato, no seu dia a dia. A Karina também dá alguns cursos, então ela tem cursos online que é voltada a uma alimentação mais saudável. Então se você tem interesse, no finalzinho do vídeo ela vai deixar os links dela para você poder entrar em contato com ela. Muito obrigada! Querida, é um prazer enorme, uma honra. Obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu também. E hoje a gente vai falar um assunto muito importante que tá, como é que eu vou dizer? Tá com um sinalzinho vermelho sobre a nutrição, mas a nutrição mais voltada a alimentos ultraprocessados. Então a gente vai trazer esse tema hoje. Só que antes da gente abordar, da gente entrar nesse tema, eu quero saber um pouquinho da sua história, Ká. Como que você chegou na nutrição? Como você caiu nesse mundo? Olha, bom, para começar, né, obrigada pelo convite, maravilhoso estar aqui. É sempre uma ótima oportunidade poder falar, né, para as pessoas sobre saúde, nutrição, alimentação e gastronomia, sempre voltada para a saúde. Então, para a gente espalhar por esse mundão afora, né, Gabi, as informações que realmente as pessoas precisam ter acesso. Então, eu, antes de me tornar nutricionista, eu era cozinheira profissional, né, chefe de cozinha. Então, a minha primeira graduação foi em gastronomia, que eu fiz no Senac, em Águas de São Pedro. E isso já faz um bom tempo, uns bons anos. E aí, assim que eu me formei em gastronomia, aí eu fui trabalhar, fui fazer também uma especialização na Espanha, morei um ano em Nova York, trabalhando em cozinhas profissionais mesmo. E quem trabalha em cozinha sabe que a qualidade de vida do profissional da cozinha, do cozinheiro, do chefe de cozinha, é péssima. A gente tem assim, é muito estresse, né, por você servir muitas pessoas ao mesmo tempo, deixar tudo pronto. É uma correria, é um estresse, é uma pressão psicológica muito grande. Você se corta, você se queima, você fica horas e horas de pé. Enfim, é muito desgastante, fisicamente e psicologicamente. E a alimentação do cozinheiro que faz a comida é péssima. Porque a gente come correndo, muitas vezes em pé, nem senta, nem para comer, nem presta atenção no que está comendo. E aí quando vai comer mesmo, come qualquer coisa. E aí o que aconteceu? A minha saúde foi pro brejo. Então eu me vi numa situação assim que eu já estava há quase 10 anos trabalhando no ramo de gastronomia e com a minha saúde muito debilitada. Com gastrite, anemia, assim, realmente mal. E aí uma amiga minha falou pra mim, olha, eu acho que você devia fazer um retiro. Cuidar disso logo. Vai que você vai gostar, vai ser bom pra você. E realmente foi transformador, porque eu fiquei uma semana com alimentação crua, que também é conhecida como uma alimentação viva ou crudívora, né? E realmente deu uma virada ali, um revertério no bom sentido, porque a gente ficou 7 dias à base de alimentos crus de origem vegetal, então era vegano, né? Não tinha nada de origem animal. E isso a nível, hoje em dia eu sei, né, como profissional da saúde, como nutricionista, que a composição da microbiota de uma pessoa que antes se entupia de açúcar, de carboidratos refinados, né, farinha branca, bastante carne, bebida alcoólica, etc., mudou completamente o meu microbioma, né, a qualidade das bactérias. Em uma semana a gente consegue mudar, inclusive as células do nosso intestino, elas mudam a cada 4 dias. Então, realmente foi uma transformação muito grande.
E aí eu passei por um processo de detoxificação muito forte, então assim, passei mal mesmo, com diarreia, com vômito, dores de cabeça, acho que eu nunca tinha tido de enxaqueca mesmo, fiquei um dia malzona lá no retiro, parecia realmente uma viciada em crise de abstinência, assim, foi realmente muito forte. Mas ao mesmo tempo eu ter sentido isso na minha pele, fisicamente, me fez ter tido esse insight de fazer essa transformação e mudar de vida, mudar mesmo. Então eu decidi abandonar aquele estilo de vida que eu tinha, da gastronomia. Na época eu era sócia de um buffet, eu fazia eventos em São Paulo. E então era aquela coisa de você não dormir direito, porque você fazia um evento tipo um casamento à noite, no dia seguinte você tinha um café da manhã, aí você virava, ia direto, e aquela coisa horrorosa, que hoje em dia a gente sabe que é tudo errado. Então eu mudei e aí eu fui para um outro extremo. Então eu acredito até que eu me tornei uma ortorréxica, né? Que é uma pessoa que se preocupa demasiadamente com o que está comendo e, né, assim, evitava muitos alimentos. Então eu me tornei uma crude vegana. E fiquei assim por aproximadamente uns 3 meses. Então eu comia só coisas cruas, ou amornadas no máximo até 40 graus, né, aquela coisa. Ou, né, germinados, então lentilha germinada, grão de bico germinado. Não comia nada cozido. E isso também não foi legal. Então eu saí de um extremo de comida trash, né, de comida industrializada, de comida de junk food, que a gente chama hoje em dia, de uma alimentação não equilibrada, para uma alimentação que também era muito restritiva. E aí eu percebi que, na verdade, o que a gente tem que procurar é o nosso caminho do meio, é o nosso equilíbrio, nem 8 nem 80. Mas eu queria ter propriedade para falar e orientar as pessoas através da gastronomia, ou seja, através das pessoas verem que dá para comer saudável, comendo com prazer, sentindo prazer na hora de comer, que isso é um mito, né? A gente tem essa falsa crença de que comer saudável é comer sem graça, é comer a cenourinha ralada, a beterraba ralada do quilo lá do vegetariano e se privar de comer coisas boas, e na verdade não. Então eu entendi que a minha missão aqui nessa terra era mostrar que olha como dá para ser gostoso e ao mesmo tempo ser nutritivo e ao mesmo tempo fazer bem para nossa saúde. Então eu decidi fazer a nutrição. Então a minha segunda graduação foi em nutrição. E aí eu me achei, porque eu consegui juntar, né, essas duas graduações. Então é a arte da gastronomia, de você fazer uma comida gostosa, juntando com toda esse conhecimento, essa sabedoria da ciência da nutrição. E aí hoje em dia é isso, né? Eu tenho essa paixão pela nutrição, mas nunca abandonei a gastronomia, porque eu acho que nós seres humanos, a gente tem uma relação muito forte com a comida, né? Um ato que a gente faz no mínimo 3 vezes ao dia, se a gente for pensar só nas refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, sendo que às vezes a gente faz um lanche intermediário também, é algo que está intrínseco, não só em questões de sobrevivência, né, fisiológica, não. Mas quando a gente come, a gente se relaciona com o meio ambiente, a gente se relaciona com as outras pessoas, O comer, ele é um ato político até, porque dependendo do que você escolhe para colocar no seu prato, você está favorecendo uma indústria ou a outra. Ou outra, né? Que é isso que a gente vai falar hoje aqui também, que é importante as pessoas terem essa consciência para falar, poxa, eu estou contribuindo para o meio ambiente ou para aquele agricultor, pequeno agricultor que está produzindo uma comida limpa, saudável, etc. E que eu vou transformar isso no meu alimento para minha família, para mim, para a minha saúde, ou eu vou alimentar um sistema que está destruindo o nosso planeta. Eu gostei muito quando você trouxe achar o caminho do meio, né? Eu falo que eu não sou contra nenhum tipo de alimentação, mas eu já fui vegana, já fui vegetariana durante muito tempo e aí hoje eu voltei, né, a consumir carne, consumo numa quantidade muito pequena, mas voltei.
Porque eu comecei assim, nada contra quem é vegetariano, eu acho uma alimentação maravilhosa, sou super a favor, acho que questão muito sustentável, né? Mas eu comecei a me privar de coisas e comecei a mexer com a minha cabeça, sabe? Tipo, eu comecei a criar um estresse, uma tensão naquilo. Eu falei, gente, não tá ficando saudável. Sim. Eu preciso achar o caminho do meio. Aí eu achei o caminho do meio e continuo e faço, né? Como uma boa nutricionista, faço escolhas mais saudáveis. Mas é isso, né? A gente achar o caminho do meio, escolher realmente ter, né, escolhas melhores, quem que eu vou investir, ter esse ato político, porque como você falou, é algo muito forte, né? A gente trazer isso. E já entrando nesse assunto, que é o assunto do episódio de hoje, vamos começar pelo início, que acho que vai ficar mais fácil. O que é um alimento ultraprocessado? Só para as pessoas entenderem, porque pode ser ter gente que ainda não saiba exatamente o que é um alimento ultraprocessado, o que determina aquele alimento ser ultraprocessado ou não. Bom, então vamos lá. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, que todo mundo deveria, no mínimo, bater um olho ali nele, porque ele é fantástico, inclusive é uma referência de guia alimentar para o mundo inteiro. Ele foi feito em 2014, mas ele é muito atual. Ultraprocessados são aqueles alimentos que têm ingredientes que a indústria produziu. Então, como identificar um ultraprocessado? Quando primeiro ele vem num pacotinho. Então eu falo que são aqueles pacotinhos, né? Que você compra no supermercado, no mercado. Então ele primeiramente embalado. Mas, diferente de uma abobrinha, por exemplo, que você compra numa bandejinha, que vem ali com aquele plástico filme em cima, o ultraprocessado ele vai ter uma lista de ingredientes na embalagem. E geralmente essa lista de ingredientes é uma lista de ingredientes com vários ingredientes. E esses ingredientes têm nomes que nós não reconhecemos como alimento. Então são os aditivos químicos, são essa matéria-prima que a indústria desenvolveu e produziu para trazer mais tempo de prateleira para os produtos, mais palatabilidade, ou seja, mais sabor, inclusive para as pessoas ficarem mais viciadas nesses produtos. Então eles são hiperpalatáveis, então tem um excesso de sódio, um excesso de açúcar, excesso de gordura, sempre assim, mas principalmente tem esses ingredientes que são os estabilizantes, os conservantes, os adoçantes, os antiumectantes, né, aromatizantes, enfim, todos esses antes que se você não acharia numa cozinha de casa. Então, são nomes estranhos, são números, né? IMS, um número é um conservante, por exemplo, tá? Então, quando você encontra esses produtos que têm vários ingredientes, e esses ingredientes que eu acabei de citar, esses são os ultraprocessados. E ultraprocessado, ele sempre vai ser considerado ruim, mesmo quando ele tá dentro de tá com um slogan, dentro de uma coisa falando assim, é saudável, pouco açúcar, enfim, por aí vai. É sempre considerado ruim? Sempre. Direta, sempre. Sempre. Por quê? Porque assim, é fácil a gente pensar o seguinte, não é um ingrediente natural. Não veio da natureza, não é então, né, vamos comparar um alimento in natura ou minimamente processado, segundo, né, o Guia Alimentar, que categoricamente separa esses alimentos para a gente justamente aprender e saber diferenciar, escolher entre os saudáveis e os não saudáveis, é que o alimento in natura é justamente aquele alimento que veio direto da natureza. Então é o legume, a fruta, a verdura, os grãos, os cereais, né? Então o arroz, o feijão, os tubérculos, né? A mandioca, a batata doce, mandioquinha, enfim. E o minimamente processado, ele já seria o que exatamente? Óleo, sal, açúcar, né, um azeite, por exemplo. Então, esses ingredientes, eles são ok, assim, a gente, na verdade, tem que consumir. Mas
Os ultraprocessados, eles tiveram que ter esse desenvolvimento da indústria para justamente, por exemplo, quando a gente pega um pão, né, um pão que é embalado, um pão de forma. Que é muito comum a gente, né, todo mundo consumir lá, comprar o pãozinho, mas eu compro é um pão de integral. fermentação natural, que é feito, enfim. Não, e é isso, vem na embalagem, é light, é diet, é rico em fibras, rico em vitaminas. Já se sabe hoje em dia, Gabi, inclusive com estudos científicos, que se você adicionar vitaminas que são sintéticas, produzidas em laboratório, e adicionar no alimento, nós, seres humanos, não vamos assimilar, não vamos absorver essas vitaminas da mesma forma que essa vitamina num alimento in natura. Então, por exemplo, a vitamina A, que a gente sabe que tem nos alimentos de cor laranja, então mamão, abóbora, cenoura. Essa vitamina A que está no alimento naturalmente, ela é muito mais biodisponível, ela é muito mais absorvida do que uma vitamina A adicionada num alimento qualquer. Então, enfim, assim como fibras, né? Então, o pão, por exemplo, né? Que às vezes a gente compra e tá lá, sei lá, até mesmo pão sem glúten, rico em fibras, diet, light, ou qualquer outro produto que tenha essas chamadas, né? Então, aqueles biscoitinhos, é fitness, né? Mesmo. E a gente fala, nossa, esse aqui é bom, vou me jogar nesse biscoitinho aqui rico em fibras e tal. Se você realmente for ler a lista de ingredientes, você vai ver que tem lá um monte de gordura saturada, que vai ter ali um monte de açúcar. Por mais que tenha a fibra adicionada, por mais que tenha a vitamina adicionada, que a gente sabe que não é tão absorvida quanto a natural, vai também ter o ingrediente que faz mal para a nossa saúde, que são esses esses produtos, esses aditivos químicos. Por isso que eu, inclusive, falo que são produtos alimentícios, eu nem considero como alimento. E o que exatamente esses aditivos vão fazer de mal para a nossa saúde? Bom, já se sabe, inclusive tem um estudo bem recente, tanto um estudo pela revista BMJ, né, que é a British Medical Journal, que é uma revista de renome, que fez um estudo bem robusto, que já associou os produtos ultraprocessados a mais de 30 doenças crônicas. Então, assim, incluindo vários tipos de câncer, obesidade, doenças cardiovasculares, então doenças do coração, diabetes, o sobrepeso, doenças respiratórias, até mesmo ansiedade e depressão. Então, assim, eu fico até arrepiada de pensar que, infelizmente, a nossa população, a população do mundo, principalmente dos países emergentes, estão cada vez mais consumindo esses alimentos, substituindo a alimentação tradicional, né, do brasileiro, que é maravilhosa, o nosso arroz com feijão, a carne, ou a salada, um leguminho, uma verdura, né? sabe, o refogadinho de chuchu, a couve, sabe, uma saladinha, né, enfim, a fruta, porque tem dificuldade de acesso. E aí a gente entra realmente numa questão bem profunda, numa questão política, inclusive de taxação sobre esses produtos, porque hoje em dia é mais barato comprar um pacotinho, um salgadinho, né, um biscoito, um pacote de biscoito, do que ficar se alimentando, infelizmente, de frutas e legumes e verduras e grãos, etc. E carne e tal. Então, assim, a gente sabe que a população está adoecendo pela boca, pelo que está ingerindo diariamente. E esse aumento significativo da ingestão de produtos ultraprocessados está se refletindo na saúde da humanidade e mais precisamente do brasileiro, que é uma realidade do nosso país. Então, assim, hoje em dia, inclusive, a gente já pode associar
com a obesidade, que por exemplo, tem mais de 700 milhões de pessoas obesas no mundo. E a tendência é crescer muito mais, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Sendo que 108 milhões são crianças. Então, assim, quando a gente pensa, né, nessa realidade, a gente tem que mudar essa realidade, porque isso vai comprometer a saúde da nossa população, já está comprometendo, mas eu penso nas crianças principalmente, que já nascem, né, num ambiente obesogênico, ou seja, num ambiente em que as pessoas estão cada vez mais sedentárias, onde as pessoas estão cada vez mais se alimentando desses produtos alimentícios, desses ultraprocessados, ou seja, diminuindo a qualidade nutricional. Porque a gente tem que falar aqui o que é a densidade nutricional de um alimento. Esse nutricionês é difícil das pessoas entenderem, mas se a gente pensar que o alimento in natura, ele é rico em fibras, vitaminas, minerais, né, todos esses nutrientes que a gente sabe que o nosso corpo necessita para funcionar bem, para não desenvolver essas doenças crônicas principalmente, e aí, em detrimento, você entope o organismo desses outros nutrientes, né, que é o excesso de sódio, de sal, de açúcar, de gordura, de carboidratos refinados, é óbvio que isso vai se refletir, inclusive, no nosso sistema público de saúde. Então, é uma conta muito cara que todos nós pagamos, não só com a saúde, mas economicamente falando, financeiramente falando. Então, cada vez mais nós teremos pessoas mais doentes, com hipertensão, com gordura no fígado, né, que é a estetose hepática, com muito alto agora, depressão, ansiedade e sistemas, né, problema inclusive respiratórios, né, asma, bronquite. Então, quer dizer, as pessoas estão adoecendo de uma forma muito, muito séria. E isso é decorrente do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, principalmente. Eu acho que também um ponto que vale a gente trazer aqui, porque eu já peguei pacientes assim, mas doutora, eu consumo isso, mas olha, aqui tá falando que tem pouca caloria, que tem pouca gordura e tem bastante fibra. Eu acho que já como você colocou a questão da absorção dessas vitaminas, né? Porque como a gente sabe, né, ele trabalha... Quando você consome alimento, ele tem a vitamina e tem uma matriz alimentar, né, que vai ajudar naquela absorção. Uhum. E um ponto que eu acho também muito interessante, importante a gente trazer é a questão da microbiota, né? Porque quando você consome um alimento, né, a frutinha lá, ele trabalha a favor de uma microbiota saudável. Perfeito. Quando você consome um alimento ultraprocessado, esses aditivos, eles vão mexer com toda a sua microbiota, então eles vão favorecer um micro-organismo que não é tão favorável, que aí vai ajudar a desenvolver essas doenças que são desde uma obesidade, uma hipertensão, ou enfim, uma depressão, diabetes e por aí vai. Então, às vezes você fala assim, não é que aquele ultraprocessado tem muita caloria, às vezes ele até não tem tanto, às vezes não tem, né? Teoricamente, você olhando ali, você fala, ok, mas quando você leva para a questão interna do seu intestino, para aqueles bichinhos, para aquela microbiota que tá ali, ele tá favorecendo mais uma que não seja tão interessante pra gente, né? Sim, e é isso, porque o nosso microbioma, ou seja, os seres vivos que habitam o nosso corpo, principalmente o nosso intestino, que são as bactérias, né, os fungos, etc. A qualidade, então, dessa microbiota também vai comprometer a nossa saúde como um todo. Então, eu sempre falo, tudo começa no intestino, né? E isso vai comprometer, inclusive, não só a absorção de nutrientes, mas passar substâncias tóxicas ou até mesmo parasitas, né? Ou até mesmo essas substâncias que são produzidas ali no intestino, a LPS, né? Enfim, todas aquelas substâncias que são inflamatórias vão comprometer a permeabilidade intestinal. Então, vai passar para a nossa corrente sanguínea substâncias que não deveriam passar, porque o nosso intestino vai estar muito mais permeável
e vão passar essas substâncias que vão desencadear vários processos fisiológicos que são de doenças, né? Então a gente precisa prestar muita atenção na nossa saúde intestinal, como você bem lembrou, visto que a principal estratégia é a alimentação. Exatamente. Mas existe um limite que a gente, por exemplo, pode consumir de vez em quando? Claro, claro, né? A gente aqui de novo, é o caminho do meio, nem 8 nem 80. Quando a gente pensa em consumir aleatoriamente, se você tem majoritariamente uma dieta, uma alimentação que seja mais pro natural, pro saudável, você vai estar ali com o seu organismo em maior equilíbrio. Consequentemente, você vai ter recursos para conseguir contornar essa situação, vez ou outra, você consumir algo que não é saudável. Então, não é para a gente radicalizar, para a gente voltar para aquele extremo de não pode consumir nunca, não pode beber nunca, né? Não é assim. Porque a gente tem a vida social, né? A gente não Isso. consegue se excluir, vou viver no mato, não vou sair com os meus amigos. Às vezes você chega num ambiente, às vezes as pessoas estão consumindo, você está ali socializando, você não vai também querer ser o chatão da turma. Claro, não, e socializar também é um dos pilares da medicina do estilo de vida, que a gente não pode esquecer. Então a alimentação é um, o exercício físico é outro, mas a socialização também. Você estar em meio às pessoas que você ama, do teu convívio social, então assim, família, amigos, vizinhos, né? Pessoas que fazem parte do seu dia a dia, você ter uma convivência social saudável, é um pilar importantíssimo para a nossa saúde. Então quando eu também fui para aquele extremo, né, que eu me autodiagnostiquei ortorréxica, é isso, quando eu percebi que eu estava deixando de participar de ocasiões sociais, por exemplo, ir a festas ou sair com os meus amigos, né, ir num bar, num restaurante. Por quê? Porque eu não queria deixar, né, eu não queria passar vontade, eu não queria deixar de comer as coisas que eu queria comer, enfim. E aí eu falei, opa, peraí, tá um pouco demais. Isso aqui também não é saudável. Porque você se restringe desses prazeres da vida, principalmente dessa relação que é tão importante, que é tão benéfica para a nossa saúde. Então, é isso, eu acho que sim, as exceções elas estão aí para serem feitas, e eu sempre falo isso para as minhas pacientes. A gente faz direitinho para poder, quando precisar e quando quiser, poder. Então, quer dizer, Nutri, mas eu vou para um aniversário, eu tenho um casamento, vou sair de férias. Vai, seja feliz. Se você faz o seu dia a dia, se você tem ali a sua rotina bonitinha, não vai ser o aniversário, não vai ser o casamento, não vai ser as férias que vão comprometer a sua saúde. Então, assim, e claro, né, a gente sempre tem que pensar também em termos de equilíbrio. Por exemplo, eu vou sair de férias, vou viajar. E aí eu tô indo para um hotel onde é all inclusive, você pode comer à vontade. Poxa, dá uma equilibrada, né? Não vai também se jogar em todas as refeições o dia inteiro. Beber, ficar bêbada todos os dias. Poxa, vai ali no café da manhã, come uma fruta, no almoço pega uma saladinha para dar aquela contrabalanceada, né? Então, assim, a gente tem que simplesmente ver o alimento. Também é muito difícil taxar, esse é ruim, esse é bom, senão a gente também fica muito engessado, fica muito preso, isso acaba virando um peso, né, algo difícil, né, de levar para o dia a dia. Mas a gente tem que pensar, poxa, eu vou comer essa fruta, essa salada, vou fazer a comidinha do dia a dia, vou para a cozinha, que eu acho que é aí que eu queria, né, passar para as pessoas e chegar nesse ponto. A gente tem que minimamente ir para a cozinha, preparar o nosso alimento. Por quê? Se a gente terceirizar nossa alimentação como um todo, seja para a indústria alimentícia, seja para o delivery, seja para o fast food, seja para os congelados, né, a lasanha congelada, a pizza, etc., o lanche,
a gente vai adoecer. A gente vai adoecer, isso é fato. Não há alimentação, não há saúde sem uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? É a comida de verdade. E como que a gente consome a comida de verdade? Indo para a cozinha, cozinhando. Já que você trouxe esse ponto da cozinha, porque tem muita dúvida sobre isso. Congelar alimentos. Vamos supor, você preparou o seu alimento e aí, né, hoje em dia as pessoas realmente estão na correria, né? Então ela geralmente cozinha no domingo, aí congela para 15 dias, né? Continua sendo vantajoso? Muito. Eu faço isso na minha casa. Eu também. Sem dúvida. Porque em casa, Gabi, você escolhe o que você vai colocar. Então você tempera com ervas, com cebola, com alho, com especiarias, com azeite. Quando você vai comer num restaurante, eu não estou dizendo que não dá para comer saudável em restaurantes. Claro que existem restaurantes e restaurantes e você pode, dentro do cardápio do restaurante, escolher opções mais saudáveis ou menos saudáveis. Ou escolher menos saudáveis e de repente botar uma saladinha para acompanhar, para dar aquela equilibrada e ser feliz. Mas, quando você, por exemplo, come todos os dias a comida de restaurante, infelizmente, quando você cozinha, e eu sei disso porque eu já trabalhei muitos anos em cozinhas profissionais, né, como cozinheiro, quando você faz comida em grande quantidade, você tem que colocar mais óleo. Então, vai ter mais gordura. Você, por muitas vezes, usa temperos prontos, que são aqueles que têm o glutamato monossódico, que vai alterar o seu paladar. Então é muito difícil essa pessoa que come muitos ultraprocessados, que são esses produtos hiperpalatáveis, ou que come muito na rua, né, que tem esses temperos prontos, pegar uma fruta, uma verdura, um legume e falar, nossa, não vai ter gosto de nada. A pessoa vai sentir... acostumou, né, o paladar. O paladar está completamente modificado. Então a gente precisa também reeducar o nosso paladar para voltar a sentir o sabor dos alimentos in natura. Então, assim, a gente não tem controle do que é adicionado nessas comidas que são preparadas por aí. E claro que vai ter um excesso de sódio, um excesso de óleo, ou de açúcar, ou esses temperinhos que tem os tantos aditivos químicos que nós estávamos falando até agora. Eu acho que você trouxe a questão do tempero, isso é uma coisa que sai lá, às vezes a pessoa até cozinhando saudável, faz o arrozinho, o feijãozinho, mas vai lá e usa muitos esses temperos prontos porque não tem o conhecimento, não percebe que isso é um ultraprocessado. Sim. Um aditivo químico. Um aditivo químico. Então eu falo, quanto mais o natural você usar para temperar, seja se você gosta de uma coisa mais forte, usa uma pimenta, né? Usa uma cúrcuma, usa um Nossa, coentro, a gente tem tantas ervas. Aqui no Brasil a gente tem tanta abundância, né? Ai, gente, é maravilhoso, né? Todos os tipos de ervas, inclusive as ervas são muito ricas nutricionalmente. Elas têm ali concentrado, né? Uma quantidade de minerais, de vitaminas incrível. Então, a salsinha, o coentro, hortelã, manjericão, tomilho, orégano, né? Olha quanta variedade. As especiarias mesmo, canela, cravo, cardamomo, a cúrcuma, como você falou, as pimentas, né? Tantas pimentas. Então, assim, a gente precisa, sim, ter um mínimo de conhecimento e de intimidade com a cozinha. As pessoas estão perdendo cada vez mais isso. Então, tanto é que teve uma declaração recentemente, né, do presidente, do CEO da iFood, que falou que daqui 10 anos ninguém mais vai cozinhar, que todo mundo vai pedir um delivery. É óbvio que foi uma polêmica, né? Mas assim...
Mas olha, eu não vou dizer que eu não acho que ele tá 100% errado, porque se a gente não resgatar isso, né, o hábito, porque a gente até perdeu, né, o hábito de sentar na mesa, de comer com os familiares. Eu lembro que quando eu era criança, na minha casa era a regra café da manhã. Ai, que legal. A gente podia não almoçar junto, porque minha mãe trabalhava, meu pai também, jantar às vezes também não, porque cada um tava, mais o café da manhã, todo mundo acordava e tomava o café da manhã junto. E isso foi uma briga no começo do namoro, que o marido não tem o hábito de tomar café da manhã junto. Eu falei, pô, senta comigo, toma café. Hoje ele senta, toma café, virou um ritual. Mas a gente tem que resgatar isso, né? E é muito importante, porque foi muito legal você ter tocado nesse ponto, porque o ultraprocessado, ele simplesmente dispensa, elimina essa questão de você sentar à mesa, porque o ultraprocessado você pode comer aonde você estiver, em trânsito, no ônibus, no metrô, andando, sozinho, trabalhando na frente do computador, né? Então é só você abrir um pacotinho, plá, e comer. E na verdade, quando a gente prepara uma comida, é isso, a gente senta à mesa, a gente põe a mesa, a gente pega o talher, a gente come, muitas vezes a gente come acompanhado. E isso também é sinônimo de saúde, que a gente estava falando das relações. Então, olha quantos fatores, né, influenciam, no final das contas, na nossa saúde. Não é só o alimento ou o nutriente em si. Também é essa questão da convivência social, de você preparar uma comida, né? Eu acho aquela frase da Cora Coralina tão linda, acho que é da Cora Coralina, se não me engano, posso estar errada, mas que cozinhar é uma forma de amar os outros, né? Então a gente também, quando cozinha, a gente está ali fazendo um bem, não só para nós mesmas, né? Mas também para as pessoas que estão convivendo conosco, que vão aproveitar aquela refeição que foi preparada, que teve ali o cuidado, né, que foi empregada uma energia, um foco. E aí é o que eu falo da cozinha terapia, que é você ir para a cozinha e cuidar mesmo do que você vai colocar para dentro do teu organismo, que vai constituir sua pele, seu cabelo, né? Enfim, tudo, porque a gente não pode esquecer que todas as células do nosso corpo, na verdade, elas são constituídas do quê? Do que a gente come. Exatamente. Então é aquela frase de Hipócrates que nunca vai sair da moda, que é a verdade mais absoluta, que é que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento ou a sua doença. Se você está consumindo alimentos que, na verdade, não são alimentos, são esses ultraprocessados, né? A gente já está tendo um movimento, agora que a gente teve essa mudança toda na rotulagem, né, dos alimentos, então a gente já está tendo um movimento para modificação, enfim. Mas também está tendo um movimento um pouquinho maior agora. Me explica um pouquinho qual que é esse movimento, o que a gente está andando na questão de legislação que está indo para a Câmara. Diga um pouquinho para mim sobre isso. Ótimo você ter chamado, né, esse ponto, porque é algo que a população, as pessoas precisam ter consciência do que está acontecendo nesse momento no nosso país. Bom, primeiro que a cesta básica, felizmente, uma vitória para nós brasileiros, para a população brasileira como um todo, acabou de ser revista, então desde 1938 que isso não acontecia, e os ultraprocessados foram retirados da cesta básica. Então isso é realmente uma vitória. Por quê? Porque a gente inclui... Bom, a cesta básica agora ela é composta por mais alimentos saudáveis, in natura, e os ultraprocessados ficaram de fora. Então isso vai influenciar, isso é uma política pública que vai influenciar diretamente na saúde do brasileiro. Por quê? Porque, obviamente, os alimentos que estão incluídos na cesta básica vão ter mais procura, isso vai favorecer, inclusive, os custos, né, desses produtos, vai ficar mais acessível. Então, essa questão que está acontecendo agora, que é a reforma tributária, aonde está se discutindo que os produtos ultraprocessados devem sofrer maior taxação, ou seja, ter mais impostos, justamente porque se está comprovando através de estudos científicos
que os ultraprocessados fazem sim mal para a saúde e estão relacionados a mais de 30 doenças crônicas. Então, isto é uma questão de saúde pública. Portanto, eles devem ser taxados, assim como o cigarro, assim como a bebida alcoólica. Então, são produtos que têm que sim ter uma taxação maior, enquanto que os produtos saudáveis, né, de pequenos agricultores, devem ter a taxação favorecida, devem ter uma legislação que proteja e que sim torne esses produtos mais acessíveis para a população. Porque hoje em dia, Gabi, infelizmente, a população mais pobre é aquela que é a mais prejudicada. Porque ela vive em zonas que têm muito pouco acesso a esses alimentos saudáveis, que são chamados de desertos alimentares, e que, infelizmente, né, essa população mais pobre se alimenta desses produtos ultraprocessados, primeiro porque é mais barato, porque tem essa facilidade, né, da tributação, da taxação ser facilitada para essas grandes indústrias, e em contrapartida, os agricultores, enfim, os produtos que são saudáveis, os in natura, minimamente processados, eles são mais caros. Porque é claro que a indústria alimentícia vai usar nesses produtos ultraprocessados alimentos que são mais baratos. Então, o açúcar, o milho, a farinha de trigo, a soja, o sódio, etc. E os outros alimentos, eles ficam mais caros, porque eles precisam deste cuidado maior, né? Então, assim, é injusto com a população ter essa falta de acesso aos produtos saudáveis e essa facilidade de acesso, inclusive de custo, aos alimentos ultraprocessados. Eu acho que também eu espero, né, que além de ter essa reforma, nessa taxação, é difícil falar. Vai dar certo, gente. Que além de ter esse valor maior desses produtos, que também o acesso fique mais fácil para alimentos mais saudáveis. Eu vim de uma família muito humilde, ainda tenho parentes, né, que moram bem afastado da Zona Leste, né, na região ali do Aricanduva, e às vezes a gente vai visitar, né, fala, eu vou comprar alguma coisinha para você, vai no supermercado que é ali próximo, e realmente eu percebo que a variedade de alimentos, né, in natura é muito limitada. Então é assim, no máximo um alface, uma batata, um tomate, e eu percebi que isso é muito engraçado, porque eu nasci lá. Então, assim, na minha época não era assim. E na minha época eu lembro que a gente tinha a feira de rua, era muito comum você ter feira de rua no domingo, que era feira farta, com um monte de coisa. Hoje nem a feira mais de rua tem lá. É muito louco como tá tendo, né? Teve essa mudança, né? Esse poder da indústria, né, alimentícia mais forte para trazer mais esses alimentos, né, ultraprocessados. E aí, depois que eu me mudei, que eu saí, vim para uma região um pouco melhor, né, mais nobre, aqui a gente já acha, né, muita feira, a gente já tem muito acesso a isso. Então eu espero que além de aumentar o valor, também melhore, né, o acesso dessas pessoas, porque também não adianta só um lado e o outro também não. Claro. Porque o que vai acontecer com essas pessoas? Não vão ter nem opção nenhuma, né? Sim. Então isso é muito triste. Tem diferença nos alimentos ultraprocessados que são aqui no Brasil para outros lugares, por exemplo, para outras regiões, Europa, Ásia e por aí vai? Foi até interessante você dar esse exemplo, né, que você mesma tem essa memória, porque realmente essa transformação, vamos dizer, dos últimos 30 anos para cá, foi realmente muito drástica, muito significativa. À medida que as indústrias, né, as grandes indústrias, a indústria alimentícia, né, mas as grandes empresas da indústria alimentícia, elas fazem um trabalho muito eficiente de fazer esses produtos ultraprocessados chegarem nessa população mais desfavorecida. E aí até li uma matéria do New York Times que conta, né, a história
dessas mulheres, na grande maioria, que iam com o carrinho, né, vendendo os produtos da Nestlé para a população. E aí, fazendo essa relação com o aumento da obesidade também da população. E aí foi um escândalo, né, que acabou de acontecer, que uma ONG suíça fez uma análise. Então ela pegou amostras dos mesmos produtos alimentícios da Nestlé, então, por exemplo, o Mucilon, que inclusive é um produto alimentício que é para crianças. Então o Mucilon na Suíça tem uma composição diferente do Mucilon aqui do Brasil. E qual é a principal diferença? O acréscimo de açúcar. Sendo que a Organização Mundial da Saúde ela é categórica quando ela fala que crianças menores de 2 anos não devem ter acesso ao açúcar, não devem consumir açúcar até os 2 anos. Eu quero só fazer um pequeno parênteses aí nessa questão da criança de 2 anos. Isso, quando a gente fala de açúcar, isso também vai entrar, porque eu quis trazer isso, porque é muito comum eu ver mãe dando suco para criança, suco de caixinha. E esses sucos têm muito açúcar. Sim. E às vezes a criança assim, todinho, a criança bem pequenininha e já tá dando isso muda toda a questão do paladar e microbiota. Era só um parênteses que eu queria dizer, mas continua. Maravilhoso, não, mas e é isso, aí consequentemente vai deixar esta criança mais propensa a desenvolver doenças crônicas e cada vez mais cedo. Então também teve um estudo recente que em relação às crianças brasileiras propriamente dita, 20% das crianças brasileiras estão com colesterol alto. Nossa. 20%, gente, é muita coisa. O LDL, tá? Especificamente, que é aquele colesterol que é mais perigoso para doenças cardiovasculares, né? Ou doenças, por exemplo, derrame na vida adulta. Então, a gente vê, né, hoje em dia crianças cada vez mais novas, obesas, com diabetes, com colesterol alto. E isso vai, obviamente, refletir numa vida adulta com pressão alta, com problemas cardiovasculares. E aí é que tá, com problemas, né, adultos que não vão ser adultos saudáveis, consequentemente isso vai influenciar de novo na economia do país, porque não são adultos que serão ativos, produtivos. Então, olha como é importante a gente ter cada vez mais políticas públicas em que a gente faça a educação nutricional da população, ensine as pessoas a comer, porque isso devia ser uma matéria obrigatória na escola. Eu concordo. Eu acho que matéria obrigatória na escola deveria ser educação financeira. Também. Alimentação. Então, assim, você ter uma aula de alimentação saudável e gastronomia. Eu acho que deveria ser super importante nas escolas. A educação nutricional, na verdade, ela inclui, né? Porque quando eu falo, é o que eu faço hoje em dia, que é a minha missão, que é a minha atuação principal, é ensinar as pessoas, então, a saber como preparar o seu próprio alimento de forma que ele fique sim gostoso, apetitoso, saboroso e que ao mesmo tempo seja saudável. Então, e explicando o porquê. Porque é isso, é muito fácil você vender um produto para uma população leiga que não tem educação nutricional. Porque é isso, é fitness, é rico nisso, é rico naquilo, é light, é diet, etc., que é o que a gente estava falando há pouco. A pessoa compra aquilo achando que tá, às vezes até pagando mais por aquele produto, achando que é saudável, quando na verdade é puro marketing, é pura enganação. De saudável aquilo não tem nada. Só que como que a pessoa vai saber se ela nunca teve uma educação nutricional, se ela não sabe realmente que o que nós precisamos, o nosso organismo precisa, os nutrientes que o nosso organismo precisa para funcionar bonitinho, são as vitaminas, os minerais, a proteína, o carboidrato, a gordura boa, não a gordura saturada ou a gordura
trans, essa hidrogenada, interestrificada, todas essas que são adicionadas na indústria alimentícia. Ninguém sabe disso. Então, por isso que nós, nutricionistas, temos que botar a boca no trombone mesmo. E aí eu vou mais longe, sabe, Gabi? Porque até um pouco eu fico indignada, assim, o quanto nós, nutricionistas, não temos esse lugar de fala, sabe? Então, por isso que eu realmente fico muito grata e muito lisonjeada, muito feliz de estar aqui falando para as pessoas como nutricionista. Por quê? A fulana de tal, que é a blogueira, a outra que é influencer, a outra que tem um site de receita, é o outro que é o médico, não sei o quê. Cadê os nutricionistas? Que é quem realmente estudou profundamente sobre isso, né? E que pode falar com profundidade, categoricamente, sabe? Então, assim, teve uma matéria no Fantástico, né, no programa da Globo, falando sobre o jejum intermitente. E aí, nossa, os nutricionistas ficaram... Como que um assunto que está diretamente relacionado à saúde, à alimentação, à dieta, não teve um nutricionista falando nessa reportagem inteira, que foi uma reportagem bem grande, num programa de domingo, né, num horário nobre, que a população brasileira assiste. Não chamaram um nutricionista para falar. Então, assim, nós nutricionistas é que temos sim essa capacidade, essa missão e deveríamos ocupar esse lugar de fala para falar sobre alimentação. Então, assim, e fazer a educação nutricional, né, concluindo, para fazer a educação nutricional das pessoas, que é isso que falta, na minha opinião. Eu acho que se já tivesse aulas de nutrição na escola, já seria um investimento do governo, assim, excelente, né? Sim. Porque se você aprende desde pequenininho, infelizmente os pais estão perdendo essa questão de cozinhar com as crianças, então vai ter que ir para outro patamar. Com todas essas mudanças, você acredita que essas indústrias elas vão começar a ter um pouco mais de consciência e modificar a maneira que elas produzem esses produtos? Não. Você acredita que não? Isso é impossível. A indústria? Jamais. A indústria está interessada. A Nestlé já está tendo produtos um pouquinho melhores, vai. Você acredita que nem... Ai, Gabi do céu! Te coloquei na saia justa! Como você é ingênua! Eu não acredito. Imagina, a indústria alimentícia, a farmacêutica e a bélica são as mais lucrativas do mundo e o objetivo principal delas é o lucro. Eles não estão nem um pouco interessados na saúde da população. Mas vamos lá. Teve melhoras? Teve, claro, porque a legislação mudou. Não porque elas são boazinhas. Sim, eu concordo que a mudança de legislação acabou obrigando elas a terem essa mudança, um pouquinho mais de consciência, enfim, né? Estão tendo outras áreas, que estão tendo outras pesquisas, mas eu não vou entrar nessa... Eu não acho, sinceramente, eu vou ser muito clara aqui, eu não acho que é consciência. Eu acho que eles precisam se encaixar na legislação. Sim. Então, eles estão mudando a composição de alguns alimentos. Inclusive, o negócio é complicado, é um jogo baixo, porque eles mudam a quantidade do alimento. Que automaticamente muda a questão porque a classificação, né, a quantidade de açúcar, a quantidade de gordura saturada, de sódio, em gramas, muda. Então, eles não precisam mais colocar aquela tarja, né, escrito alto em sódio, alto em açúcar, etc. Então, porque já se sabe, né, já tem uma pesquisa que já está comprovando que essa mudança na rotulagem já mudou o padrão de consumo do brasileiro. Isso é muito bom, porque isso é uma forma, né, da pessoa identificar. Exatamente. A pessoa pensa, opa, peraí, eu não vou pegar isso aqui porque isso aqui tem muito sódio. Não vou pegar porque tem muito açúcar ou muita gordura. Então, obviamente que isso vai influenciar no consumo, consequentemente na compra, consequentemente no faturamento dessas indústrias. Então, assim, claro que a Nestlé tem o centro lá de pesquisas e tal, mas a gente não pode esquecer de que esse é o ganha-pão deles. Eles
ganham vendendo esses ultraprocessados, esses alimentos que são ultraprocessados. Então, assim, sinceramente, eu acho que vai ser uma guerra infinita. Tanto é que essa reforma tributária está ali parada na discussão lá na Câmara, porque é isso, é um lobby gigantesco da indústria alimentícia. E aí a gente pode incluir tudo, refrigerante, sim, todos os tipos de alimentos, né, que são produzidos em larga escala, industrialmente falando, né, os ultraprocessados, eles têm muito poder. Por quê? Porque é muito dinheiro, é muita grana em jogo. Então, assim, nosso trabalho de formiguinha aqui, de alertar e conscientizar as pessoas, é que vai mudar o padrão de consumo. E talvez, diante disso, alguma coisa possa mudar lá na frente. Mas que o objetivo principal dessas indústrias é o lucro, isso nunca vai mudar. Infelizmente. É uma pena, né? A gente fica pensando como nutricionista, né? Porque são vidas, né? São vidas. Nós que somos profissionais da saúde, né, especificamente nutricionistas, a gente trabalha para melhorar a vida do outro, do próximo. O nosso trabalho, nossa missão é melhorar a saúde do ser humano. Então a gente faz um juramento na hora de se formar de que a gente vai fazer de tudo que está ao nosso alcance para melhorar a qualidade de vida, a saúde. E isso através dos alimentos, que é a coisa mais linda. Eu fico até arrepiada, né? Porque não é através de medicamento, né? Enfim, de outra indústria que é tão poderosa quanto que a indústria farmacêutica, não é pelo alimento, é pela comida. Então, assim, o nosso trabalho, então, né, que eu falo que é de formiguinha, porque é isso, a gente tem agora como espalhar mais informação, por isso que eu acho que a gente tem que sim ocupar as redes sociais, podcast, YouTube, vídeo, aula, curso, e para atingir o maior número de pessoas possível, que hoje em dia a gente tem a internet, sim, que isso é uma facilidade incrível, maravilhosa, de fazer essas pessoas cada vez mais terem consciência, porque a escolha alimentar diária vai influenciar diretamente na saúde, na qualidade de vida e, obviamente, que no desenvolvimento ou não dessas doenças que causam tantas mortes. Então, a gente sabe que hoje em dia 56 mil mortes prematuras já estão associadas ao consumo desses alimentos ultraprocessados por ano no Brasil. Só no Brasil. São 56 mil vidas por ano que são perdidas porque as pessoas não estão se alimentando direito. Veio aqui também na minha cabeça agora, né, que a questão da alimentação não é só a questão dessa criança, né, na infância, porque também é muito importante o que a gestante está consumindo. Então você pega que o que sua mãe consumiu, o que sua avó consumiu, o que seu avô consumiu, isso geneticamente isso já vai passando, que é a epigenética que a gente já conhece, né, passando. Então eu sou formiguinha, né, eu adoro, eu me controlo muito, mas eu sou super formiguinha. Mas a minha mãe tem um paladar muito doce e na gestação ela consome muito doce. Então trouxe essa herança genética para mim. Então eu tenho que tomar muito cuidado porque eu não quero também passar essa herança genética para os meus filhos, né? Quero, né, que eles façam a escolha deles por si só. Então é muito importante a gente pensar em nossas gestantes, né? Sim, muito bom você ter trazido esse ponto, porque a gente fala dos 1000 primeiros dias de vida que são definitivos para o resto da vida inteira daquele ser humano. Então, 1000 primeiros dias contando do primeiro dia de vida mesmo, ou seja, quando foi ali o óvulo fecundado pelo espermatozoide. Então, na verdade, a gente já deveria preparar. Eu me preparei, né, antes de engravidar, 6 meses antes. Então, assim, fiz realmente um detox, né, uma detoxificação, fiz realmente um tratamento mesmo para poder engravidar com o organismo mais preparado, mais bem nutrido, mais limpo, de alguma forma, né? Então, tirando
alguns alimentos, esses, por exemplo, que eu sabia, né, que eu sei que são alimentos ricos em aditivos químicos. Então a gente pode falar, por exemplo, os embutidos, né, que são alimentos que são já comprovados cientificamente que causam câncer, que estão relacionados a vários tipos de câncer. Caco, só para o público entender, quando você fala embutido, o que exatamente você está falando? É um salame, uma mortadela? Os frios, né? Que a gente fala aqui no Brasil. Peito de peru, isso, né? Que o pessoal acha que é saudável. É mortadela, salame, presunto, peito de peru, salsicha. Então, assim, olha que loucura, né? Voltando só nesse ponto, já que eu falei em salsicha, que eu lembrei, a tributação da salsicha é a mesma das frutas. Olha. Isso não pode ser assim, gente. Isso tem que mudar. Uma salsicha que já está cientificamente comprovada que é, sim, causadora de câncer pela quantidade de aditivos químicos, de corantes, conservantes, tudo aquilo que a gente já falou, que está associada a essas doenças graves, crônicas, não pode ter a mesma tributação de uma fruta que vai promover saúde. Isso não pode continuar assim. Não faz sentido nenhum, né? Então, por exemplo, né, a gestante, voltando, a gente tem que preparar essa gestante para quando ela engravidar, o organismo já ter ali os nutrientes que o feto vai precisar para se desenvolver bem. E daí a gente vai num assunto, né? Não vamos nos aprofundar, porque senão aí é outro podcast. Te deixa para outro. Mas a questão de hoje em dia a gente ter, né, um aumento significativo dos casos, né, de doenças, né, que estão associadas, que são neurológicas, então até mesmo o autismo. Sim, está bem associado à alimentação, né? A saúde intestinal dessa gestante. Então, assim, a gente precisa ter consciência, e as pessoas, os leigos principalmente, porque se você quer ter um filho saudável e se você quer que os seus netos e seus bisnetos sejam saudáveis, você tem que cuidar da tua saúde primeiro, né, antes de engravidar. Então, né, no meu caso, eu fiz essa preparação do meu corpo 6 meses antes, com alimentação, evitando algumas coisas, mas principalmente ingerindo muitos nutrientes, uma alimentação super saudável, me suplementando também, porque o suplemento, muitas vezes, ele é muito bem-vindo se bem feito, por um nutricionista funcional de preferência, que vai saber exatamente, né, mais profundamente sobre essa questão da suplementação. E aí, quando eu engravidei, né, aí sim, daí você já realmente começa. Aí tem que realmente cortar muita coisa. A Juju, minha filha, ela é desesperada por chocolate. Ela fala, é tolate, não tolate. Pode... ela não pode ver nada. Ela vê uma foto minha com um bolinho de chocolate, ela fica tolate. Mas porque eu comi bastante chocolate na gestação. Claro que era chocolate 70%, né, com pouco açúcar, e a gente sabe que o cacau 70% tem vários benefícios, ricos em flavonoides e tal. Mas mesmo assim, para você ver como isso influencia, inclusive no paladar da criança, desde a barriga da mãe. Sim. Então, se é uma gestante que consome esses ultraprocessados, é óbvio que provavelmente vai ter uma diabetes gestacional, é óbvio que essa criança vai ter mais propensão a ter doenças crônicas como diabetes, obesidade, pressão alta, hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, e assim por diante. Então é isso, é a gestante, a criança, nós adultos e os idosos, mas quando a gente trata principalmente da gestante e da criança, principalmente nos primeiros anos de vida, a gente tem uma influência muito grande sobre o resto da vida desse ser humano, que é o que você estava falando sobre a epigenética, né? Que é essa questão de você, inclusive, modificar o gene da pessoa através do estilo de vida e do alimento. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, a gente salva vidas. Eu falo que é um poder para os dois lados, né? Para o bem e para o mal. Tanto para o bem,
Se você quiser que essa criança, essa pessoa se desenvolva, né, que vai crescer saudável, ter hábitos saudáveis, estamos também pro mal, né, que você vai vir com uma doença. Outra coisa que acho que talvez seja interessante a gente trazer, eu sei que, né, eu posso até falar assim, algumas pessoas vão falar, mas na época dos meus avós, não se tinha, realmente, a gente pega a alimentação dos seus avós, dos seus bisavós, só eram alimentações mais limpas, né, vamos dizer assim, também não vou taxar alimento bom ou ruim, mas mais limpas, né, feito em casa, e a chance de doenças mentais, né, o risco do bem, que era outro cenário, mas as doenças mentais eram muito mais baixas, né, então aí eu pergunto, será que tem uma ligação aí ou não? Sem dúvida, né? Na minha opinião. Enfim, é uma coisa pra gente... Por que tá tendo tanta criança com problemas, né? Com autismo, Deficiências, com deficiências, ou com ansiedade? Porque tem tanta gente com ansiedade. Será que não tem alguma coisa ligada ali à alimentação, Sem né? dúvida. Depressão. Lógico que também tem, né? O mundo que a gente vive é totalmente diferente, o ritmo, tudo, mas... Será que é só isso? Não. Fica aquela perguntinha no ar, né? Não, definitivamente não. Hoje em dia, né, a nutrição funcional, ela vê o ser humano como um todo. Né? A gente coloca o ser humano dentro da teia metabólica que a gente fala, que leva em consideração não só a alimentação, né, mas também o estilo de vida, ou seja, se a pessoa dorme bem ou não, se ela tem uma vida social ou não, se ela tem uma questão espiritual, uma religião ou não. Se essa pessoa, por exemplo, né, se ela está com excesso de eletrônicos, então a gente sabe hoje em dia, né, esses adolescentes viciados, né, em celular, crianças também, infelizmente, viciadas em celular, então nas redes sociais, isso obviamente que também tem influência, mas nós sabemos que deficiências nutricionais, então vitaminas do complexo B, zinco, ou até mesmo o precursor do triptofano, da serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, do bem-estar, que é o principal antídoto para a depressão e ansiedade. Então, é o triptofano. Da onde que vem isso, gente? Dos alimentos. Então, é claro que numa dieta, numa alimentação pobre em nutrientes, vão faltar esses precursores para que o nosso organismo possa produzir esses neurotransmissores que, obviamente, estão relacionados com ansiedade, depressão, bipolaridade, transtorno bipolar, esquizofrenia, autismo e por aí vai. E acho também interessante, né? Porque às vezes não adianta só você consumir, né? Por exemplo, o triptofano, não adianta você consumir triptofano, você tem que ter uma microbiota saudável para produzir serotonina, para mandar mensagem, para produzir triptofano, né? Produzir no seu cérebro, que vai usar o triptofano. Então, assim, é uma cadeia, né? Que novamente, trazendo o alimento verdadeiro, vai trabalhar, né? O alimento in natura, vai trabalhar aquela microbiota que vai ajudar as bactérias, que vai produzir mais serotonina, mais o triptofano que você consumiu, que vai ser absorvido. Aproveitado ao máximo. Ao máximo, exatamente. Aí vai trabalhar lá no seu cérebro, que aí vai produzir também serotonina no seu cérebro. Enfim, é todo um encaixe, né? É toda uma coisa que tem ali por trás que vai se encaixando e chegar nisso. Suplementos. Eu acho que talvez seja interessante a gente falar um pouquinho sobre suplementos, porque assim, suplementos, ele também, você pega um whey protein, essas coisas também, no meu ver, entra como um ultraprocessado, porque tem um monte de coisa ali, né? Mas em certos momentos a gente precisa usar. Sim. Então, ao meu ver, eu vejo que isso é em momentos muito específicos e realmente quando é necessário a gente pode fazer uso disso. Porque eu vejo que às vezes ele é benéfico, dependendo da situação que a pessoa se encontra. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, eu, como nutricionista, sou super a favor de suplementação nutricional. Suplementação nutricional. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que suplementos nutricionais são completamente diferentes de medicamentos. Então, eu vejo muito as minhas pacientes falando, aquele medicamento que você me passou, que você me prescreveu. Não é medicamento. Para tudo, que são coisas completamente diferentes. Quando a gente fala de suplemento, é um nutriente.
Ou seja, pode ser que seja um elemento que foi retirado de uma matriz alimentar, então o whey protein, como você falou, foi retirar a proteína do leite, do soro do leite, que foi retirada, isolada ou hidrolisada, ou enfim, no caso dos concentrados, concentrada, para aumentar o aporte proteico daquela pessoa que porventura possa estar com uma sarcopenia, ou seja, com uma depressão de massa magra, de massa muscular muito grande. Maravilhoso! Maravilhoso! Aquele idoso que não consegue atingir as necessidades diárias de proteína, por quê? Porque a digestão já não tá legal, já não produz tantas enzimas. Um suplemento desse, e aí é que tá, nós também temos que diferenciar os suplementos e os suplementos. Acho que esse é o ponto maior, porque assim, às vezes eu pego suplementos, então, vou colocar mesmo whey porque eu acho que é o que tem mais isso, mais né? popularidade. Isso é o que tem mais problema de coisas misturadas ali. Os outros suplementos geralmente são mais específicos, né? Aminoácido só, ou uma coisinha ou outra, então não é tanto, tem tanta besteira ali, né? Mas o whey é o que é mais usado e o que eu vejo tem mais besteira. Então, às vezes, eu coloco ele, apesar de não ser um ultraprocessado, eu às vezes vejo essa visão, porque é tanta besteira que tem ali, que eu falo, meu Deus do céu! Meu Deus do céu. Dá até medo. E aí eu sempre, lógico, aí eu vou optar, né, orientar a pessoa, olha, vamos fazer melhores escolhas, mas aí novamente, mas o preço do melhor é muito mais caro, né? Mas enfim. Foi muito bom você ter falado de preço, que eu acho assim, a gente precisa escolher aonde nós queremos investir. Se a gente quer investir na saúde ou na doença. Então assim, o orgânico é mais caro? O alimento hoje em dia, in natura, o saudável, minimamente processado, é mais caro? Se a gente for ver no montante, infelizmente da pandemia para cá, aumentou realmente muito o valor. Por questões climáticas, né? Por aquecimento global, enfim, por uma porção de e questões políticas, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas sim, a alimentação de uns 4 anos para cá, saudável, ficou mais cara. No entanto, se a gente for colocar na ponta do lápis, se a gente investe em alimentos minimamente processados ou alimentos in natura ou orgânicos, enfim, alimentação saudável e suplementos bons, nós estaremos consequentemente economizando aonde? Medicamento, ou seja, na farmácia, no médico, no plano de saúde, nas consultas, nos tratamentos. Porque, gente, se a gente não investir em comida boa, de verdade, saudável, ou suplemento, porque vamos lá, né? O suplemento, o que ele é? Ele é necessário quando há uma deficiência nutricional. Ponto. Exatamente. Porém, hoje em dia, tá todo mundo com deficiência nutricional, porque a alimentação está pobre, está monótona, as pessoas comem sempre os mesmos alimentos. Então, quando você falou, lá na região da minha família, na Zona Leste, só tem um alface, um tomate. Meu Deus, nós moramos no Brasil, um país tropical, que qualquer lugar que a gente olhar tem fruta, tem... Por que a gente não tem acesso a uma jabuticaba, que é uma fruta, né, daqui da zona da Mata Atlântica? Por que a gente não tem acesso a uma acerola, amora, pitanga, que são essas frutas tão potentes, né? Enfim, né? Riquíssimas, Enfim, é uma questão profunda, mas voltando, quando há uma necessidade, uma deficiência nutricional que infelizmente hoje em dia muitas pessoas têm, ou no caso de alguma doença, então vamos falar de microbiota intestinal, um módulo de fibras, um probiótico, tudo isso é uma suplementação que pode ajudar, que pode favorecer a saúde intestinal, por que não? Sendo que está todo mundo hoje com desbiose, que é esse desequilíbrio das bactérias boas e ruins do intestino. Então a gente tem que sim lançar mão, mas aí é que tá. Quais suplementos? Aqueles que sim são de maior qualidade, que não tem todos esses aditivos químicos. Então a gente sabe que existem hoje os wheys que são mais limpos, entre aspas, e aqueles que são cheios de sucralose, que é aquele adoçante, ou acesulfame de potássio, que são esses adoçantes mais sintéticos. Até conservantes eu já vi, monte. Conservantes, corante, antiumectante, e aí por aí vai.
E assim, eu acho que a suplementação, sendo prescrita por um nutricionista ou por um médico qualificado, ou seja, que sabe o que está fazendo, que estudou para isso, que se aperfeiçoou, né, que se aprofundou, ela é muito bem-vinda. Mas muito provavelmente essa suplementação vai ser manipulada, vai ser prescrita. Então a gente vai escolher a quantidade dos nutrientes de acordo com o que o paciente está apresentando naquele momento, vendo os exames, né, daquele paciente. Então, se tem realmente uma deficiência nutricional, a gente tem que repor. É claro que o alimento, a dieta, a alimentação sempre vai ser a rainha, sempre vai ser a base de todo o tratamento, porque, de novo, os nutrientes dos alimentos são infinitamente superiores a de um suplemento ou de um adicionado num produto alimentício. Porém, se existe uma deficiência, a gente tem que repor, porque às vezes só pela alimentação a gente não consegue chegar num nível de repor essa deficiência nutricional, dependendo do como ela, né, está no momento. Ou de repente não é uma deficiência, mas em algum momento a pessoa está com uma demanda muito alta, né? Então, novamente, uma gestação, um atleta de alta performance, ou um momento de muito estresse, né? Que você está muito estressado, trabalhando muito, a sua demanda nutricional, ela vai ser muito maior, e aí realmente você tem que falar com um nutricionista, com um médico, alguém especializado e fazer esse ajuste. Sim. Se você fosse colocar, para ficar um pouquinho mais prático, né? O que uma pessoa que tem uma alimentação muito rica em ultraprocessados, ou que está começando a ter o primeiro contato com o quanto isso faz mal para a saúde, o que ela precisa, assim, lógico, o ideal seria eliminar tudo, mas vamos falar, o essencial, ela elimine isso que já é o primeiro passo. Na sua opinião, o que seria? Eu diria essas comidas prontas, né? Então, pizza, nuggets, lasanha, tudo congelado, os biscoitos recheados, né? Esses biscoitinhos, enfim, salgadinho, bolacha de água e sal, creme cracker, e essas coisas que as pessoas comem diariamente, né? Que substituem refeições às vezes. Então, os embutidos, né? Principalmente também, que é essa classe de alimentos que tem o nitrito, o nitrato, que são substâncias cancerígenas, e o refrigerante. Acho que, claro que não é para excluir totalmente, né? Vai numa festa, vai numa ocasião, ok. Não vai ser um malefício, né? Enorme. Mas tem pessoas que consomem isso regularmente. Esse consumo regular não dá. Não dá. Então, assim, a gente tem que, sim, restringir o consumo, né? Diminuir cada vez mais. Então, saber como substituir, para isso que nós nutricionistas servimos, né? Então a gente está aí justamente para orientar os pacientes, essas pessoas, a saber se alimentar de forma equilibrada nutricionalmente, ou seja, contemplando todos os nutrientes que o nosso corpo necessita, e claro, de uma forma cada vez mais saudável, limpa e no meu caso também prazerosa, que tem essas técnicas gastronômicas incluídas. Então, assim, eu queria só, né, falar um pouquinho sobre a questão que você falou do estresse, né, desse estilo de vida, porque isso também influencia demais, esse ritmo de vida que nós estamos e que a gente não tem tempo de cozinhar. É realmente muito difícil, né, principalmente para nós mulheres. Sim. Que às vezes temos dupla, tripla jornada de trabalho. É mãe, é dona de casa e ainda trabalha fora. Então, tem que ter realmente uma mudança, inclusive de padrão social aí, né, em que a família, ou seja, as pessoas que convivem, todo mundo tem que participar para que todos nós tenhamos saúde. Então, a mulher sempre está responsável pela alimentação da casa, na maioria das vezes. Sim, né? É o mais comum, né? É o mais comum. E isso é mais uma função, né? Mais um peso, é mais uma carga. E isso, obviamente, que está se refletindo na saúde da população. Então, o estresse, ele é uma questão também que vai mudar na microbiota, Sim. inclusive.
Então, que nem você estava falando, são muitas pecinhas, mas que a gente tendo consciência disso e promovendo uma mudancinha aqui, outra ali, não precisa ser tudo de uma vez, porque realmente é muito difícil. Mudança de hábito, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de mudar ou de fazer com que o paciente, né, siga aquela recomendação, mas eu acho que é isso. O primeiro passo é ter essa consciência, saber o que fazer, né, e por onde ir. Com a sua experiência como gastronomia, e também com os cursos que você dá, você tem, vou limitar para 5 dicas, mas você teria 5 dicas para essa pessoa melhorar a alimentação dela dentro da casa dela? Eu vou dar um exemplo, preparações, coisas que facilitem essa rotina do dia a dia dela, vamos dizer assim. Olha, primeiro eu acho que a gente tem que nem eu falei, ir mais para a cozinha. Cada um dentro do seu limite, né, dentro do que a rotina permite. Mas, por exemplo, se há uma organização, um planejamento, que é justamente isso que eu ensino nos meus cursos e programas online, a pessoa inclusive pode se organizar para fazer as compras, deixar algumas coisas já encaminhadas, pré-preparada, outras coisas preparadas e congeladas. Então, separar ali um dia da semana, por exemplo, e fazer algumas preparações para você ter durante a semana, na hora da correria, opções para não cair no fast food, no delivery, no ultraprocessado, nas comidas, né, congeladas. Então, eu acho que tem que ter aí essa dedicação. Ou, né, nas pessoas que têm essa possibilidade, ter uma pessoa que ajude nessa função doméstica que é o cozinhar. Mas é claro que a gente precisa ter esse mínimo domínio da questão da cozinha. Então, sei lá, deixar a salada lavada na geladeira. Que já facilita muito. Muito. A salada dura uma semana, se você armazenar direitinho, na geladeira. E aí, ao longo da semana, você vai ali complementando o prato principal, né, a sua refeição com uma salada pronta. Então, deixar um molho de salada pronto na geladeira, que vai deixar a salada muito mais saborosa, que daí você vai ter vontade de comer salada, né? Então, adicionar ali umas sementinhas em cima da salada, da fruta, da sopa. As sementes são riquíssimas, né? Não só em fibras, mas também em gorduras monopoliinsaturadas, ômega 3, etc. Então, assim, são estratégias que são fáceis de se colocar no dia a dia, mas que trazem muito mais saúde, né? Para a família como um todo, para a refeição doméstica. Ou deixar não só salada, mas as frutas, né? Já lavadas. Você leu meu pensamento agora. Pega ali a maçã que já tá lavada e come, sai andando, né? A pera, ou sei lá, a uva, qualquer outra fruta que tá ali. Ou cortado, né? Porque às vezes não corta um abacaxi, porque tô com preguiça, ou uma melancia, então corta melão, né? Já deixa cortadinho, isso facilita demais. E aí, assim, ter, né, uma rotina. Então, eu acho que o café da manhã, que é a primeira refeição do dia, ele influencia muito nas nossas escolhas alimentares do dia inteiro. Então, quando a gente acorda do de jejum, então a gente passou ali, sei lá, 8, às vezes até 12 horas sem se alimentar, que seria o ideal. Então, vamos dizer, eu jantei às 7 da noite, às 8 da noite, no máximo, que seria também o ideal. Eu vou tomar o meu café da manhã às 7, 8 da manhã, legal. Essa primeira refeição, ela tem que ser composta minimamente de todos os nutrientes que a gente precisa. Então, a proteína, um carboidrato, de preferência complexo, né, que vai ter um baixo índice glicêmico, uma absorção lenta no intestino, as fibras, gorduras boas. Se você monta essa primeira refeição do dia, que é o café da manhã, dessa forma equilibrada, você vai gerar toda uma cascata metabólica para o resto do dia, que com certeza vai influenciar no que você vai escolher para o seu almoço, se você vai ter vontade ou não de comer doce depois do almoço ou pro final da tarde,
se você vai comer até o pé da mesa no final do dia, que você vai estar morta de fome. Então, aquelas pessoas que pulam o café da manhã, que só tomam um café preto com açúcar, né, logo em jejum. Já dá aquele picão glicêmico, né? De insulina. Isso aí, nossa, essa pessoa vai ficar ou com fome o dia inteiro, ou querendo beliscar o dia inteiro, ou com vontade de comer doce desesperadamente. Porque é isso, você vai dar aquele rebote, né? Aquele efeito rebote de querer o tempo todo colocar ali glicose para dentro do teu sangue. O seu cérebro vai pedir isso, né? Então, se você faz a primeira refeição do dia, e eu não estou dizendo para fazer uma refeição grande, uma refeição substanciosa, pesada. Não, pelo contrário. Eu estou só falando de fazer ela de forma equilibrada. Então, se a gente pega, infelizmente, o que a maioria das pessoas fazem hoje em dia, né? Um café com leite, um pão francês com manteiga, muito carboidrato refinado, da farinha branca refinada, do açúcar do café. O leite, tá, tudo bem, tem ali um pouquinho de proteína, mas a gente sabe que é mais gordura saturada do que proteína, e ali uma gordura saturada da manteiga. Então, assim, cadê a proteína, né? Cadê a fibra? Cadê as fibras, as vitaminas, os minerais? E aí, por aí, eu acho que eu vejo isso muito com as minhas pacientes, com as minhas alunas, né, dos meus cursos online, que elas falam, nossa, depois que eu mudei o meu café da manhã, parece que ficou tudo mais fácil, parece que deslanchou, porque daí você fica realmente mais crítico ou mais seletivo na hora de você escolher o que você vai comer no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, ou só no almoço, no jantar, quem não faz lanche, enfim. Então eu acho que fazer um café da manhã que tem ali uma fruta, que tem ali uma aveia, né? Se você fizer uma panqueca de banana, por exemplo, ótimo. Tem o ovo, que é a proteína. Tem a banana, que é a fruta que vai ter minerais, que vai ter vitaminas, que vai ter fibras. Tem a aveia, que é um carboidrato complexo, maravilhoso. E aí você já começa bem o seu dia. E acho que essa é uma dica, assim, valiosa. Faz diferença. E aí, acho que mais? Além dessas dicas práticas. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, fazer um café da manhã bom, deixar a comida preparada, né? Se precisar congelar, deixar as frutas cortadas, uma salada lavada. Eu acho que são dicas bem valiosas, já que a gente já conseguiu abordar. Cá, você tá com algum projeto em andamento, algum curso, alguma coisa que você queira compartilhar, ou até mesmo suas redes sociais? Sim, vários. Vários? Sempre. Bom, eu tenho, né, esses cursos, esses programas online, que justamente um deles é o Café da Manhã Saudável, que eu ensino as pessoas a ter essa primeira refeição do dia dessa forma equilibrada. Então tem a parte teórica da nutrição, onde eu ensino, né, o que são esses nutrientes, traduzindo esse nutricionês para a prática, para o dia a dia. Então, como você compor essa refeição, contemplando todos esses nutrientes e de forma prazerosa. Então, é mão na massa mesmo. As receitinhas, como é que faz, os cardápios, como é que você vai compor esse café da manhã. Então, esse é um dos meus programas online. Tem o Detox do Açúcar, que também é um programa onde eu ensino a fazer sobremesas funcionais, que as pessoas não vão deixar de comer o doce, não precisa deixar de comer a sobremesa, não precisa deixar de ter esse prazer da vida, porque o ser humano precisa sentir prazer na hora de comer. Isso é, né, hedônico, a gente precisa sentir prazer para viver. Só que dá para fazer sobremesas que vão trazer nutrientes, que vão trazer benefícios para a nossa saúde, ao contrário do que as sobremesas convencionais fazem, que é só trazer açúcar, gordura saturada, carboidratos refinados e por aí vai. Então dá pra gente fazer sobremesas saudáveis. Então esse é o meu outro programa, que é o Detox do Açúcar. Aí eu tenho Cozinha Terapia, tenho o Personal Diet Chef, enfim. E tem um programa de acompanhamento nutricional, que daí realmente é um atendimento, uma consultoria nutricional que eu faço, que aí é um programa bem mais personalizado. Então, realmente eu vejo ali todo o quadro clínico do paciente, né, analisando exames,
fazendo, né, pedido, solicitação de exames, passando uma prescrição nutricional de suplementação bem individualizada, atendendo mesmo, falando individualmente, passando todas essas orientações nutricionais de acordo com o que o paciente me apresenta. Então, realmente é uma consultoria nutricional bem individualizada, bem direcionada. Então, tudo isso para trazer cada vez mais as pessoas para ter essa consciência alimentar, para que elas sejam as protagonistas da saúde delas, para que elas realmente tomem as rédeas da saúde, porque eu vejo cada vez mais, Gabi, que as pessoas estão muito doentes, muito doentes. E é isso, a gente precisa alertar que o que você faz mais de 3 vezes ao dia, que é a alimentação, tem um poder muito grande sobre o seu estado de saúde. E as pessoas precisam despertar para isso. E tomar o poder sobre isso, né? Tomar o poder. Então, nas minhas redes sociais eu falo muito sobre isso, dou muitas dicas, muitas receitas, enfim. E aí tô no Instagram, no YouTube, no TikTok. Como que as pessoas te acham? Meu nome, Karina Miller, Karina com C e Miller com U e 2 L's. Então, se colocar lá Karina Miller no YouTube, vai achar meu canal. Se colocar no Instagram, é tudo junto, né? @Karina Miller, tudo junto no Facebook e no TikTok também. Então, é isso. E acompanhar, né, os conteúdos, porque cada dia eu tô trazendo mais alertas ou informações que são valiosas mesmo para a saúde das pessoas. E também para pegar as receitinhas, porque olha... Eu falo que essa mulher cozinha muito e dá dicas muito valiosas. Obrigada, querida. Muito bom. Que bom saber disso. Ai, gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Por ter disponibilizado o seu tempo, né, para estar aqui, para falar, para colocar a boca para esse mundo. É isso aí. E que a sua voz se expanda. Amém. E que exista mais pessoas como você nesse mundo. Ah, gratidão, querida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Maravilhoso. Foi um prazer. E é isso. A gente tem que... A sororidade, né? A gente tem que se fortalecer, se unir pro bem. Porque... É isso. E para você que está com a gente até agora, muito obrigada. Esse episódio vai ficar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Também pode me seguir na minha rede social, que é gabrielasantia.go. Agora também temos a rede social do Infinito, que é infinito.cash. E se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Compartilhe, curte. Muito obrigada.